Senhores, o inferno existe e eu vou lhes provar. Não estou falando aqui, não estou querendo aqui dizer do inferno bíblico, tá? Do lago que fede a fogo e enxofre, queima, que arde a fogo e enxofre. Mas do inferno muito mais atual, do inferno muito mais presente, real, na nossa vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta aí a aba de comentários, é livre para você expor o teu insight. Meus amigos, vou contar uma história para vocês. Não uma história necessariamente de alguém, de algo ou alguém, mas uma história para que você entenda que o inferno, ele é aqui e agora. Ou ele pode ser aqui e agora. Tá? Não quero entrar aqui em discussões metafísicas, pós-vida, né? Pois é uma questão de fé. E sendo uma questão de fé, ela é real para uns e não é para outros. Mas este inferno que quero vos aqui relatar é real para todos. Todos. Absolutamente todos passaram, passam ou vão passar por esse inferno chamado inferno das nossas escolhas, o nosso inferno existencial. Tá? Gente, por que a nossa sociedade, os seres humanos, os homens, as mulheres, modernos principalmente, possuem uma vida tão tenebrosa? Não preciso ir muito longe. Não preciso ir muito longe. É só você, dentro da sua própria casa, olhar para as pessoas ao seu redor. Irmão, irmã, pai, mãe. Ou se você mora sozinho ou mora com mulher, você sai na rua, ou você olha para a cara da tua mulher, dos seus filhos, ou se você mora só, você vai na rua e vê a cara das pessoas. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que as pessoas estão bem? Vocês acham que essas pessoas, elas estão tendo uma vida proveitosa? Uma vida que vale a pena ser vivida? A resposta, ao meu ver, é um grandioso e sem medo de errar, não. É evidente que não. As pessoas estão vivendo um inferno existencial, um inferno exponencial. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão mascaradas. Elas estão encobertas por diversas máscaras e vivenciando uma vida totalmente mentirosa, uma vida totalmente superficial, criminosa. Tá? Gente, nós, seres humanos, somos como cactos no deserto. A vida natural, a vida ideal para o ser humano é como cacto no deserto. O que eu quero dizer com essa analogia? O ser humano não foi feito para excessos. O que o cacto faz no deserto? Ele se nutre ali, né, de alguns parcos nutrientes e se nutre do seu próprio líquido, da sua própria água, da sua própria seiva, que ele consegue extrair daquele ambiente de difícil acesso a tudo, de escassez, vamos colocar assim. Essa é a realidade do ser humano, ou deveria ser. O ser humano nasce nu. O ser humano nasce nu. E se analisarmos as gerações passadas, os séculos passados, a história da humanidade, nós vamos perceber que nunca antes houve tamanha abundância como se tem hoje. Hoje o ser humano, ele consegue se apossar de bens, de alimento, de um estilo de vida que nem mesmo os reis do passado tiveram.
é um excesso, é uma liberação extravagante, absurda, sem precedentes, de hormônios que sobrecarregam o nosso sistema e os viciam, principalmente hormônios da felicidade, do prazer, do contentamento e, assim como o pó, assim como o crack, assim como a heroína, eles nos destroem, eles arrebentam com a nossa vida, arrebentam com a nossa experiência existencial. Por quê? Porque nos tornamos viciados. E tudo que vicia nos perverte e nos tira da realidade prática existencial, da experiência verdadeira de vida. Vocês me compreendem? E por que se vive um inferno virtual, um inferno existencial? E por que eu digo que o inferno existe? Porque as pessoas, elas estão totalmente, absolutamente desconectadas com o Deus que existe nelas, o centro radial, o cerne existencial delas, o olhar para dentro. Por isso que eu sempre repito que as práticas de meditação, elas são muito importantes para você abandonar a mecanicidade, o automatismo, o modo robótico de se viver a vida, sabe? A meditação, ela te tira da automaticidade, da mecanicidade e te retorna para a verdade. O que é a verdade absoluta? O que é a divindade dessa existência? O eu. O verdadeiro ego. A individualidade, a particularidade. Entende? Quando você se volta para si, se volta para dentro, olha para a plenitude que há dentro, através da meditação, da contemplação, da observação, do calar, do silenciar, do excluir, do sacrificar, do renunciar, você se reconecta com a verdade. Você volta para o jardim do Éden, para o paraíso, para a eternidade. Por que os grandes gênios da humanidade, Newton, Tesla, Einstein, vamos colocar aí um gênio moderno que seja, há controvérsias, Elon Musk, Zuckerberg, uns caras que são tão proeminentes na sociedade, independente de julgamento. Vamos nos focar nos antigos, num Newton da vida, num Tesla, celibatários, homens que viviam dentro deles mesmos, não precisavam de nada, de ninguém, não precisavam de entretenimento, não precisavam de luxo, não precisavam de alimentos sofisticados, eles precisavam do quarto deles, da sala deles, do escritório deles, dos livros deles, do silêncio, da paz, da solitude, de Deus, dessa conexão com esse Deus pessoal, com esse Deus interior. Por que eles não precisavam de nada? Porque eles estavam vivendo o Éden, a plenitude, a transcendência, a eternidade. Quem olha para dentro vive a eternidade desde já. Quando você se reconecta com o seu centro, você para de olhar para fora. E o que é parar de olhar para fora? Necessidades morrem, carência morre, a necessidade de ter e estar com alguém morre, a necessidade de diversão morre, a necessidade de ir para festa, balada, barzinho, exposição morre. Você encontrou o perfeito, o pleno, o eterno e não consegue mais lidar com o finito, com o corrupto, com o transitório, com o perecível. Profundo, né? Profundo. Eu vivo isso, minha gente. Já vivi com mais intensidade e quero viver, voltar a viver isso cada vez mais. Sabe? Profundamente imerso na verdade. Distante do inferno na Terra. Desse inferno que existe nas nossas vidas. Sabe? Gente, nós somos eletricidade.
Se queres entender as dimensões, entender a vida, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nós somos exatamente isso. Você já viu quando um exemplo claro para desenhar essa fala? Você já percebeu quando você está quase morrendo, a pessoa vem, pega aquele, acho que é eletrocardiograma, eletrocardio, né? Mete choque no teu peito para ver se te reanima. Porque a sua vibração, a sua frequência, ela está tão baixa, a sua voltagem, ela está tão pífia, que você morre. E precisa dessa descarga, essa voltagem para te reanimar, reacender, fazer com que a sua frequência suba. Suba. E por que as pessoas vivem no inferno? O inferno nada mais é do que a baixa vibração, a baixa frequência, a baixa voltagem, pouca energia faz você estar no inferno, no Guiena, no Hades, no lago que fede a fogo e enxofre nessa existência. Percebe quando a sua vibração está baixa? Cara, você está em chamas, você está queimando, você está confuso, você está choroso, você quer se matar. A sua cabeça não para, é um caos, é um ácido que te queima por dentro, é fogo, é inferno. Só que por vocês às vezes não terem o discernimento espiritual, a visão espiritual, a clareza, a clarividência espiritual, vocês não conseguem enxergar o que eu estou transmitindo com palavras para vocês. Já fui iniciado, já frequentei ordens, já vi o que muita gente nem sonha que existe, mas que está aí. Só que os olhos materiais, os olhos de carne, eles não contemplam. Ainda mais no grau de dormência que nos encontramos. Tá entendendo? Já vi, já vivi, já vivenciei, já experimentei coisas impensáveis, principalmente no campo do intelectual, iniciático e experimental, ritualístico, tá? Muito das alegorias bíblicas, elas são reais, gente. Se não o livro todo. O grande problema é a interpretação, a hermenêutica. Você conseguir extrair ali as camadas espirituais para então compreender o que quer que está sendo dito. Porra, hoje tem igreja aí com uma camada de idiota. Camarada não sabe nem falar, tá pregando, tá lendo a Bíblia, tá ensinando a Bíblia aos outros. Me desculpe, mas não dá. Não dá, tá? Mesma coisa, você vai... eu escolhi ser médico, vamos lá, vamos rasgar, vamos cirurgiar, vamos fazer o que tem que ser feito, sem precisar de estudo não, vamos no achômetro, no olhômetro. Não é assim, bicho. Não é assim. Quantas vezes, mano? Quantas vezes? Dezenas de vezes lendo o raio de um livro com óticas diferentes, com olhares de fraternidades, de religiões, sabe? De pensamentos, de células diferentes para interpretar a mesma mensagem. Até que você consiga, através de décadas ali, mais de década estudando de forma sistemática, debruçado na escritura, claro, com a incidência do divino para quem crê, esmiuçar aquilo ali de forma real. Entender assim com substância o que está querendo ser dito. Mas não vou entrar nesse prisma porque dá muito bedelho. A ideia que eu quero dizer é, para encerrar, para não me alongar muito na mensagem, o inferno ele é real. O inferno ele existe. E esse inferno da qual eu estou falando, ele é palpável, ele é palatável, ele é experimentável para crentes e para não crentes, para cristãos e para ateus, para agnósticos, para muçulmanos, para hindus, para budas, para taoístas, para todos, para maçom, o que seja. É experimental, experimentável, real. E por que eu dei aquele exemplo no início do cacto? Porque a vida hoje, o plano da vida atual, o planejamento do mundo moderno está voltado para a escravidão física,
mental, emocional e espiritual do ser humano. Tá? Existe uma mente inteligente e má no mundo que estão ávidos por poder, poder, poder. E a melhor forma deles realizarem esse pleito, a melhor forma deles conseguirem atingir o desejo deles é através de controle. Um homem, uma mulher, com a minha ciência, a ciência que vos transmito aqui, impossível deles serem escravizados. O que é escravidão? Escravidão é sinônimo de ignorância. O escravo, ele permanece escravo porque ele é ignorante e ele não tem as ferramentas adequadas, o know-how, o entendimento adequado para se livrar dessa escravidão, para se livrar dessa pistola apontada para a cara dele, entende? Diferentemente dos meditadores, diferentemente dos buscadores, dos estudiosos, das pessoas que fazem a diferença na realidade desta vida. Entende? É outro nível, é outro nível, é outra parada, é outra pegada. Entende? A pessoa consciente, ela não é mais um escravo. A pessoa consciente, ela prefere a morte do que ser escravo. A pessoa consciente, ela não aceita mais trabalhar das 6 às 8 da noite, porque é consciente. Ela vai arrumar maneiras de fazer diferente. E não estou aqui julgando que necessariamente as pessoas que estão na CLT, que trabalham para o sistema, sejam escravos. Não! Tá? Não! Tem muita gente que está aí, mas pensando no futuro, estudando, se melhorando, se dedicando. É importante, é necessário essa passagem. É necessário estar lá. E tudo bem também se você quiser permanecer lá e galgar posições trabalhando para os outros, não tem problema nisso, tá? O problema é você estar ignorante para a vida, para as coisas da vida, para as coisas que te cercam, principalmente o mundo espiritual, principalmente a realidade espiritual das coisas, tá? Você pode trabalhar um trabalho simples, você pode ser gari, você pode ser faxineiro, você pode ser porteiro, você pode ser o que for, mecânico, pedreiro, o que for, ajudante pedreiro, mas você pode ter uma vida riquíssima, digna, transcendente, poderosa, através do conhecimento. Tá? Eu dou esses exemplos porque na maioria das vezes são pessoas escravizadas devido à ausência de conhecimento e à ausência de vontade de buscar conhecimento, consciência, entende? Então, quanto mais essas pessoas estão soterradas na modernidade, né, a ilusão de rede social, a ilusão de que riqueza é ter dinheiro, é ter que se matar para trabalhar, é ter que se matar para para fazer a família ficar de pé, para honrar mulher, né? Para agradar os caprichos da mulher, para ter um vidão com família. Não, cara. Não. Você vai se enchendo de máscaras. Ah, eu preciso ter. Ah, eu preciso ter dinheiro. Ah, eu preciso consumir. Ah, eu preciso viajar. Ah, eu preciso agradar essa rapariga que tá aqui do meu lado. Ah, os meus filhos querem isso. Mano, inferno. Inferno. Tá? Não estou falando que você não possa ter família, não estou falando que você não possa se relacionar, mas o que eu quero que vocês entendam é a dinâmica viciada, sabe? As imensas necessidades que o sistema coloca sobre os teus ombros, e eu estou aqui para tirar isso de vocês. Como é que vocês voltam para o Éden? Como é que vocês retornam para o paraíso? Como é que vocês retornam para o sossego, para a paz, para a alegria de viver? Olhando para dentro, meditando, tendo um encontro com o Deus que vive dentro. Não importa se você é cristão, se você é judeu, se você... Todas as religiões. O Deus, o designer inteligente, a energia cósmica primária que criou tudo que existe está dentro de você.
É tão real isso que muitos meditadores acham que eles mesmos são Deus. Por aprenderem a olhar para dentro e se conectar com essa vida interna. Eles acham que eles são deuses. Tá? E tudo bem. É a interpretação, é o entendimento deles. O meu entendimento é diferente. Eu tenho um viés cristão. Né? E eu olhar para dentro, eu me encontro com Cristo. Eu me encontro com o Deus Criador. E eu sou o quê? Imagem e semelhança dele. Né? Ele me fez a imagem e semelhança dele. Eu não sou ele. Eu não tenho o título que é dele. Vocês me entendem? Então, independente disso, independente das questões religiosas, o olhar para dentro é o subterfúgio. O olhar para dentro é o escape. O olhar para dentro é a salvação. Sabe? Por quê? Repetindo, quanto mais você olhar para dentro, quanto mais você se individualizar, quanto mais você se internalizar, mais máscaras você vai arrancar da sua cara. Você não quer mais fazer parte desse baile asqueroso de máscaras. Você quer retornar a ter o frescor de colocar o teu rosto verdadeiro no vento, igual eu estou fazendo aqui nessa caminhada, gravando esse podcast. Colocar o rosto no vento, sentir a brisa, sentir a umidade, sentir o prazer de respirar. Ser em detrimento de ter. Entende? Quanto mais você se aprofunda em si, quanto mais você internaliza, mais máscaras caem, mais necessidades caem, mais desapego acontece, mais sossego, transcendência, paz mental, emocional e espiritual acontece, mais conexão com Deus acontece, mais entendimento acontece, mais você passa a realizar o que você não conseguiria, mais você passa a realizar tudo o que você sempre sonhou, porque você vai estar funcionando na sua plena capacidade humana e divina. Porque quando você atinge exatamente esse patamar que eu estou falando, você vai estar vibrando na sua mais alta frequência. A sua voltagem ela vai estar como um trovão que cai do céu, como o trovão, né? o poder do martelo de Thor. Sim, a sua vibração, a sua energia, a sua frequência, a sua vibração estarão plenas, altas. E quando você se encontra nessa situação, quando você se encontra nesse sentido, quando você se encontra nessa perspectiva, você não precisa mais correr atrás de nada. Você é magnético. Você magnetiza. Você traz para si. Você é imã. Você prospera. Tá? Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, meus amigos. Deixo aqui para você, se você gosta desse conteúdo, o meu Pix, qualquer valor é muito bem-vindo. Deixo o meu WhatsApp de mentoria. Tá com problema de relacionamento, tá triste, tá depressivo, quer se matar, tá com problema nas finanças, o que você precisar conversar, me chame lá, tá? Para marcarmos dia, horário, falarmos do tema a ser debatido e do valor da mentoria. Do contrário, eu não irei responder, pois é um zap de trabalho. Comentem bastante. Quero ver a opinião de vocês, se vocês estão trilhando, se vocês entenderam essa mensagem e se vão trilhar essa jornada para então atingir a plenitude, a paz e a transcendência. Stay hard.